Bom dia, irmãos. A paz do Senhor estejam com todos vocês, da classe Homens de Coragem. Hoje nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical a lição 8, o desafio da unidade em Cristo. Talvez essa seja um dos assuntos mais difíceis e complexos, também polêmicos, de ser exercido e estudado no cristianismo de hoje. Isso porque nós vivemos um tempo em que nós identificamos vários tipos de igreja com diversas doutrinas diferentes. Igrejas históricas com características conservadoras, igrejas contemporâneas que buscam um programa novo de culto, outros com programas inovadores de culto buscando interação com as tendências do novo século, igrejas renovadas ou carismáticas que dizem viver na busca de experiências crescentes de avivamento, igrejas abertas que buscam no equilíbrio entre as tendências um estilo novo para conviver com as diferenças. A questão é que vivemos um tempo em que o cristianismo está dividido em milhares de denominações com suas questões pequenas de doutrinas. E com certeza essa não era a imagem que Jesus planejou para a sua igreja, e nem mesmo os apóstolos. E hoje nós temos esse desafio em cada igreja local, o desafio de manter a unidade apesar de todas essas diferenças doutrinárias que nós conhecemos em nosso mundo. Assim, é da vontade de Deus que a igreja exerça a unidade, inclusive e principalmente na questão doutrinária. É o que vai nos unir. E em Romanos capítulo 15, verso 5, vai dizer: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, percebam que nesse versículo ele está falando da questão de estarmos concordantes, a uma só voz, para glorificar o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2:2 também vai dizer: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então percebam que aqui em Filipenses 2, na mesma frase, nós encontramos: pensais a mesma coisa, o mesmo amor, unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ele vai completar dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 1 Coríntios 1:10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Percebam como Paulo entendia que era necessário a unidade da igreja, que todos sejais inteiramente unidos, falando a mesma coisa, e que não haja dissensão entre vós. Aqui é um clamor do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E ele vai falar na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Efésios capítulo 4, versos 3 a 6 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E para finalizar estes versículos, Atos capítulo 2, verso 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então percebam como é importante a unidade doutrinária, a unidade do amor, a unidade de termos um mesmo pensamento, para que juntos possamos proclamar o Evangelho e não haja confusões e dissensões no meio da igreja. Isso era importante para os apóstolos, era importante para Jesus e é com certeza importante para o nosso Deus, para que a igreja unida possa assim dar testemunho no mundo. Assim, a nossa lição vai falar exatamente sobre isso, aonde
uma razão apresentada por Jesus Cristo para que a igreja se apresentasse vitoriosa foi exatamente a unidade. E assim, o primeiro ponto que fala a revista é o desafio da unidade está no fato de um andar digno. Efésios 4, verso 1 diz: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Então aqui é a buscar a unidade de vida, é a dignidade em nosso viver. Esta vida digna depende de nossas escolhas. Nossas escolhas revelam o nosso caráter. O mais importante aqui, numa pessoa, não é aonde ela vai, quando é obrigada a ir em algum lugar, mas aonde ela vai, quando ela pode ir onde quiser. Então, a vida digna depende também das nossas influências. As influências são inevitáveis e duráveis. Mas isso não significa que nós devemos segui-las. Elas são inevitáveis e duráveis porque elas estão aí no mundo. E cabe a nós dizer não a essas influências. As qualidades morais, a imagem moral de Cristo em nós é o que irá prevalecer na unidade de Cristo. Isso é importante, que nós nos mantenhamos íntegros diante da sociedade. E toda igreja íntegra, ela vai dar realmente testemunho. Irmãos, o nosso andar está expresso em tudo que nós fazemos. Tudo o que fizermos precisa ter dignidade. Assim, o segundo ponto é que o desafio da unidade está na compreensão que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Bom, eu não concordo com o que o autor está dizendo aqui na revista de forma geral. Eu entendo que a Bíblia fala, e também Efésios capítulo 4, verso 11, ele vai falar da diversidade de dons e não de doutrina. Então, diversidade, que ele fala aqui, não é para espantar e para unir. Ser diferente e belo é atrativo no que se refere aos dons. Então, ser igual e fazer tudo igualmente perde um pouco da graça de fazer. No que se refere aos dons, o apóstolo Paulo vai falar e vai trabalhar isso muito bem na igreja de Corinto, quando ele vai escrever a sua primeira carta. Ele vai dizer que todos não têm os mesmos dons, né? E ele vai até comparar os dons com o próprio corpo. São todos, por acaso, ouvido? Tem todos os olhos? Então ele vai fazer essa comparação entre os dons e o nosso corpo. A multiplicidade de dons é importante para que haja a edificação da igreja. Então, o Senhor, ele distribui dons, habilidades, interesses diferentes conforme ele quer e, em muitas situações, aperfeiçoando as habilidades naturais. No caso, os talentos, que também são dádivas do Senhor na criação. É na diversidade que o Espírito Santo trabalha, promovendo a edificação da igreja. Mas quando ele fala na diversidade, é na diversidade de dons. Então, nem todos exercem o mesmo dom no corpo, mas a unidade é preservada. Então, a diversidade existe exatamente para que se viva a unidade, a diversidade de dons. Sem diversidade de dons, não existe unidade. Então, lembrando que na questão doutrinária é necessário unidade, na questão de dons é necessário a diversidade para a edificação da igreja. É preciso lembrar que durante toda a história do cristianismo, toda vez que houve algum tipo de diferença doutrinária, houve divisão da igreja. Então, não é possível haver diversidade doutrinária e unidade. Isso é simplesmente impossível. Nós precisamos viver as verdades doutrinárias descritas na Bíblia, no qual o Espírito Santo vai nos dizer e interpretar conforme o seu agrado e da forma que ele entende ser a verdade, porque foi através do Espírito Santo que a palavra de Deus foi escrita, então ele sabe qual é a melhor interpretação. Lembrando que a própria Bíblia diz, né, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então nós sabemos que existe uma doutrina que vai unir o cristianismo. E nós hoje, irmãos, mais do que nunca, precisamos do Espírito Santo. Precisamos de um grande avivamento espiritual na história da igreja, para que haja essa unidade doutrinária que tanto precisamos para que realmente a igreja se una num só propósito, que é pregar o evangelho.
Dentro da história do cristianismo, houveram muitos embates doutrinários, muitas guerras doutrinárias, o que levou a igreja a uma era das trevas que só foi encerrada na época de Lutero. As missões foram esquecidas e somente no século XVIII, com as missões dinamarquesas, é que elas surgiram novamente. Precisamos tomar cuidado para que isso não aconteça novamente. Outro ponto importante que a revista destaca é o desafio da unidade, tem como exemplo a estatura de Cristo. Efésios 4, verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui, neste ponto, o vigor espiritual consistente, duradouro, é inegociável, é fruto da maturidade cristã. Essa maturidade se evidencia na unidade, mesmo havendo diversidade de dons. Essa maturidade se evidencia no pleno conhecimento de Jesus, não em coisas inúteis e sem valor. Essa maturidade não é segundo o meu padrão estabelecido ou qualquer outro padrão da sociedade. Não é maturidade para atender às minhas expectativas ou às expectativas daqueles que estão ao meu redor. Pelo contrário, é para atender às expectativas do Senhor Jesus. É chegar ao tamanho completo de Jesus. É sermos parecidos com Cristo. É termos a imagem de Jesus gravada em nossa alma, gravada em nosso ser. Então, o ideal do ensino de Paulo não é para alguns. Ou seja, isso aqui não é para algumas pessoas, mas é para todos. Essa maturidade, ela traz ânimo e vigor no corpo e na vida do crente. Então, o quarto ponto importante que a revista destaca é o desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Efésios 4, de 15 a 16, diz: pelo contrário, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, aqui crescer traz também a ideia de ânimo e fervor. Crescer em tudo é deixar a infantilidade, a fragilidade de uma criança e alcançar a fase adulta para, no trabalho, desenvolver força, vigor, coragem e iniciativa. Crescer com saúde, desenvolver o potencial da fé. O corpo precisa estar bem ajustado. O corpo que não está bem ajustado, funcionando certinho, não tem vigor nem ânimo. Pelo contrário, ele se divide, ele adoece. Quando nos propomos a conhecer, valorizar, divulgar, ou seja, falar do Evangelho para as outras pessoas e usar os ensinos de Jesus na nossa própria vida, a unidade é conquistada e preservada. A unidade é o avanço para a maturidade. Doutrina e ensino precisam estar muito bem integrados para não separar a igreja. Muitas vezes queremos ouvir outros ventos de doutrinas, o que a outra igreja está ensinando. E se o pregador que está pregando esses ventos de doutrina for um homem carismático, aonde ele com facilidade convence as pessoas, se você não estiver muito bem fundamentado naquilo que foi ensinado, com certeza você irá seguir esses mensageiros com essas falsas doutrinas, aonde achamos que é uma verdade fundamentada na Bíblia, porque eles vão usar a Bíblia para pregar falsas doutrinas, infelizmente. Então precisamos estar muito bem atentos quanto a isso. Doutrina e ensino não se separam, precisam estar integrados. Precisamos assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas, que representam os ensinos do Senhor. Precisamos estar advertidos contra os que ensinam doutrinas que não estão fundamentadas na fé. Lembrando que isso divide igreja. Se nós não estivermos fundamentados naquilo que realmente cremos, podemos sofrer divisões. Mas que isso não aconteça, que você e eu estejamos fundamentados na fé e na doutrina e preguemos o Evangelho. Precisamos defender, sim, a fé cristã, precisamos, sim, defender a sã doutrina. Só que nós não podemos, ao mesmo tempo, nos afastar das missões, como fizeram os cristãos no passado, que se envolveram em discussões doutrinárias, se envolveram em embates doutrinários que se esqueceram das missões. Devemos, sim, defender
a sã doutrina, mas não podemos esquecer as missões. Precisamos pregar o evangelho, precisamos dar o nosso testemunho. A imagem de Cristo precisa estar muito bem fundamentada em nós, através desse testemunho, aonde vamos mostrar integridade ao mundo. E o mundo vendo esta nossa integridade, e ela sendo uma integridade única em toda a igreja, com certeza ela cairá na graça do povo. Então, ser fiel é viver, sim, defender a sã doutrina, mas nunca se esquecer de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, de fazer missões mundiais e missões nacionais. Isso tem como resultado uma igreja abençoada, uma igreja forte, uma igreja segura. E é isso que nós precisamos no tempo de hoje. Uma igreja segura naquilo que crê, mas também uma igreja que prega o evangelho de forma entusiástica. O último ponto que a revista destaca é o desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Efésios capítulo 4, verso 17 diz: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Irmãos, não devemos andar como um homem natural. O crente faz parte do corpo de Cristo, portanto, é um novo homem. Sendo assim, ele deve trocar as vestes do velho homem por novas vestimentas. Este homem, irmãos, é um homem transformado. Essa é a manifestação exterior de nossa união interna com Cristo. Paulo ensina 3 tipos de homens: o natural, o carnal e o espiritual. O natural é o incrédulo, é aquele que ainda não conhece o evangelho. O carnal é aquele que está dentro da igreja, mas ainda está com o pé no mundo. Ou seja, tem um pé no mundo e outro na igreja. Este é o crente carnal. E o espiritual é aquele que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Estamos nós andando no Espírito, o nosso andar tem que ser necessariamente diferente daquele homem natural e, consequentemente, também do homem carnal. O crente é essencial e radicalmente diferente, visto que nós não somos mais como aqueles que nos cercam. Não podemos mais agir da maneira como eles fazem, como o mundo faz. Não devemos mais andar com a nossa vida comprometida com a ilusão, porque esta vida, ela é passageira, é transitória. No verso 17 vai dizer: não andeis na vaidade do seu sentido. Ou seja, nossos próprios pensamentos. O que é vaidade? É aquilo que é vão, que é ilusório. Também é o desejo moderado de atrair admiração. Aqui significa também vagar ou andar sem alvo, sem esperança. Não devemos andar com a nossa vida coberta de trevas, obscurecidos no entendimento, como diz o verso 18. Obscurecidos é coberto de trevas. O crente não pode ter a sua facilidade de compreender, de pensar e de conhecer envolto em trevas. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Não devemos andar com a nossa vida alheia à vida de Deus, separados da vida de Deus, como diz no verso 18. Viver de modo estranho, alheio às coisas de Deus, é viver sem Deus. A Bíblia e a oração não pode ser algo estranho para o crente. Precisa ser comida e água. Não devemos andar com a vida endurecida pelas coisas de Deus, pela dureza do seu coração, como diz o verso 18. Petrificar é ficar insensível, deixar de ter qualquer apreciação pela vontade de Deus e perder a capacidade de sentir vergonha diante do mal. Quando um crente perde a vergonha do pecado, essa pessoa não sofre mais, não sente mais dor ou tristeza. Perderam todo o sentimento. Resultado: se entregam a toda dissolução e com avidez cometem toda impureza, licenciosidade e conduta ultrajante, sem qualquer preocupações com padrões. Deus pode sentir tristeza por alguma coisa que fazemos. Palavra tola também ofende a Deus. É negar na prática o significado de sua presença santificadora em nós. Amargura, espírito ressentido que recusa reconciliação. Cólera e ira referem-se à animosidade pessoal, ódio persistente, irritação e agressividade, gritaria e blasfêmias, acusar falsamente ou abusivamente contra outra pessoa, caluniar.
todo tipo de mal e sentimento. Como combater isso? O crente combate estas coisas que estão no mundo com o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E ele vai acrescentar contra estas coisas não a lei. Gálatas 5:22. Então é importante praticarmos isso para que realmente a imagem de Cristo seja uma realidade em nossa vida. Para concluir, a unidade realmente é um grande desafio no mundo de hoje, onde o cristianismo atual está retalhado por diversas doutrinas falsas, algumas que parecem verdadeiras, outras que nos afastam de Cristo e outras que nos afastam da missão da igreja, que é propagar o evangelho de Cristo ao mundo. O que nos identifica como discípulos de Jesus é exatamente o sermos um, assim como Jesus e o Pai são um. Num mundo que prega o isolamento, a intriga e o ódio, que quer arraigar o ressentimento e o rancor, a igreja surge por ordem divina para viver a diferença de relacionamento numa unidade santa, sábia e coerente. A igreja existe não para trazer mais doenças para as pessoas, irmãos, mas para apresentar a cura em um mundo cheio de pecados. A igreja precisa ser saudável para preservar a unidade. Como viver esta unidade? Preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Deus ensinados por Jesus lá em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. Segundo, tendo o entendimento de que precisa haver união doutrinária e ser diferentes apenas no que se refere aos dons dados por Deus aos crentes para edificação e saúde da igreja. Terceiro, desenvolver a unidade e tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Assim, com oração e estudo da palavra, a igreja será saudável, irá crescer e com certeza irá cair na graça do povo. Amém? Que possamos realmente buscar esta unidade em Cristo, para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Que a tua igreja busque esta unidade de forma incessante, para a glória do teu nome, para que seja uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo, onde, através da oração, da busca incessante do estudo da palavra, possa assim anunciar o evangelho ao mundo, não somente aonde nós estamos, nos colégios, nas praças, nas repartições públicas, aonde formos. Cristo precisa estar em nossos lábios para anunciar a sua palavra a estas pessoas, mas também, Senhor Deus, pensarmos em missões nacionais, em missões mundiais, pensar nas pessoas que estão além mar, que ainda precisam ouvir da tua palavra, que possamos sustentar os missionários em oração, que possamos ir também, se formos assim chamados por ti, que haja um verdadeiro avivamento na tua igreja, para que assim possamos, a partir da nossa igreja, influenciar o mundo à nossa volta. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.